sei como começar um vlog, tá, gente? Então, oi! Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Já é quase meia-noite, acho que já são umas 11 horas, provavelmente. A gente já consegue ouvir fogos. Eu não entendo porque as pessoas soltam fogos no Natal, mas enfim. Resolvi começar este vlog porque quero mostrar as minhas últimas leituras do ano. Então nesse vlog vocês vão me acompanhar durante a última semana do ano, quais leituras eu vou tentar concluir até dia 31. Se você assistiu meu vlog anterior, basicamente são as mesmas leituras, tá, gente? Então eu só vou dar continuidade mesmo às leituras que eu já estava fazendo. E eu pretendo terminar pelo menos duas, né? Atualmente tô lendo 4 livros, tenho aí uma semana para finalizar 2 livros. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que na véspera de Natal eu costumo jantar muito cedo, então assim, já jantei, já comi sobremesa, já tô na minha casa. Eu fui até a casa da minha mãe, né, como eu já falei em outros vlogs aqui. A minha mãe mora muito perto de mim, nós somos praticamente vizinhas, então eu fui lá, né, passei o Natal só entre a gente mesmo, só entre as pessoas de casa. Não gosto de comer muito tarde. Amanhã, dia 25, vou voltar lá pra gente comer as sobras, né, e como eu falei, a gente tá passando o Natal só entre a gente mesmo, o que já foi o que aconteceu no passado também. Eu sou uma pessoa que, assim, eu até gosto de Natal. Eu não sou Grinch nem nada, só que eu não sou muito, assim, de tumulto, não sou muito de bagunça, de muita gente. Eu tenho uma família grande, só que a minha família é meio que dividida em núcleos, então eu sempre prefiro passar o Natal mais com a família de casa mesmo. Então, assim, pra mim não tá sendo nenhum sofrimento agora, nesse ano que a gente tá passando, né, de ter que cada um ficar na sua casa. Pra mim tá super tranquilo, porque já é uma coisa que eu tenho mesmo costume de fazer. Às vezes, vez ou outra, a gente junta todo mundo no mesmo lugar, mas a minha família geralmente fica cada um no seu canto, cada um com a sua família de casa. Mas agora eu vou falar das leituras. Como eu disse, eu tô lendo os mesmos livros que eu já estava lendo no vlog passado, então eu não concluí nenhum deles desde que eu terminei o vlog anterior. Então eu vou primeiramente falar do audiobook que eu tô lendo, que é The Afterlife of Holly Chase. Eu tô em 75% mais ou menos, faltam 2 horas pra terminar o livro. Só que como eu ouço ele um pouquinho acelerado, deve faltar aí 1h30 mais ou menos pra terminar. Eu quero ver se eu consigo tirar um tempo pra terminá-lo entre hoje e amanhã. Então vou ver se eu ouço um pouquinho antes de dormir. Vou tentar fazer o possível pra terminar amanhã, que é o Natal mesmo, né? E esse livro tem uma temática mais natalina. Eu confesso pra vocês que, assim, tá sendo um livro bem morno, bem ok pra mim, porque eu tinha uma expectativa e acho que o livro não tá atendendo exatamente as expectativas que eu tinha. Eu pensei que fosse ser um livro um pouco mais sombrio, mas ele é um livro bem leve, na verdade. Eu achei que ele fosse ter uma temática um pouco mais mórbida. Ele até tem um lado mais mórbido, mas é aquele lado mórbido meio de comédia, assim, sabe? E também eu achei que ele fosse ter mais elementos diferentes na história, mas a história acaba recorrendo a alguns clichês que particularmente não sou tão fã. Então, assim, tá sendo um livro okzinho, porque ele tem uma premissa, ele tem uma história ali, um pano de fundo bem interessante, que é sim diferente, só que também ele tem uns clichêzinhos no meio que você fica tipo, já vi isso 300 mil vezes, né? Eu não acho que vou dar mais do que 3 estrelas pra esse livro, mas vamos ver, né, quando eu finalizar. Espero que eu consiga finalizar amanhã. Agora falando da leitura que eu estou fazendo no Kindle, é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu tô fazendo uma leitura coletiva com algumas amigas. A gente vai discutir os primeiros 13 capítulos agora no domingo, e no momento eu tô no capítulo 11, que dá aí mais ou menos 38% do livro eu tô. E assim, o que posso falar? Existem livros que me deixam um pouco ansiosa, não só livros, existem histórias. Isso geralmente acontece ou com livros ou com séries, dificilmente eu sinto isso com filmes. Mas assim, tem algumas histórias que me deixam muito ansiosa, porque eu traço toda uma história na minha cabeça que eu acho que vai acontecer, e aí eu fico ansiosa realmente pra saber o que vai acontecer, o que vai bater com aquilo que eu pensei, o que vai ser diferente, e eu já fico bolando milhões de teorias, só que nem sempre é uma experiência muito boa pra mim. Em alguns casos, né, tipo, principalmente livros de thriller, assim, é legal essa coisa de pensar em várias teorias, mas tem certos livros que isso acaba não sendo exatamente tão positivo pra mim, e é o que está acontecendo com É Assim que Acaba. Ó, que fique bem claro, eu não li a sinopse desse livro, eu estou aprendendo sobre a história conforme ela vai rolando, porque eu não tinha lido a sinopse. Eu acho que eu só li algumas coisas da sinopse, mas eu nem cheguei a sentar pra ler a sinopse. A única coisa que eu sabia sobre ele é que era um livro que tratava de violência doméstica. Essa era a temática principal do livro. Eu estou aí em quase 40% e eu tenho já uma ideia do que a Colleen Hoover quer fazer, pra onde ela quer levar essa história. Eu acho que pra mim tá bem claro. Mas, ao mesmo tempo, ela tá levando muito tempo pra, tipo, chegar nesse ponto que eu acho que ela vai chegar. E isso está me deixando extremamente ansiosa. Eu não consigo dizer pra vocês se tá sendo uma experiência positiva ou negativa, porque eu, como falei, eu tô, assim, com esse sentimento, assim, de querer muito saber o que tá acontecendo, mas não necessariamente tá sendo uma coisa muito boa. Porque eu fico assim, meu Deus, sabe? Para de insistir nessa coisa, porque eu já saquei tudo. Eu tô meio assim, sabe? Para de insistir nisso aqui, que eu não posso falar, porque, né, pode ser spoiler. Mas tem uma coisa que ela tá insistindo ali, que eu já entendi que não é aquilo.
que ela tá tentando me enganar. Eu quero que isso vá logo, entendeu? Eu quero que isso acabe logo, que isso passe logo e que chegue aonde eu acho que vai chegar. Pode ser que eu esteja completamente errada, mas sinceramente eu não acho. A escrita do Colleen Hoover é uma escrita muito envolvente, você realmente fica com vontade de ler os próximos capítulos, isso é uma característica dela. Tá sendo uma experiência bastante assim, um mix de sentimentos. Agora, sobre os 2 livros físicos que eu tô lendo. Um Assassino nos Portões, sigo lendo esse livro. Eu não sei onde eu tava da última vez que eu falei com vocês no vlog passado, mas atualmente eu estou na página 226 e eu parei no meio de um capítulo, que é uma coisa que eu nunca faço, mas é porque eu fui ler antes de dormir e aí eu tava com muito sono, eu acabei parando mesmo. Esse livro aqui, eu acho que eu já comentei no vlog anterior que não tá sendo exatamente do que eu esperava. Eu acho que ele tá dando muita volta, ele tá meio assim, sem saber muito pra onde vai, cada personagem tá com um interesse diferente, então tá tudo meio perdido por enquanto. Tá sendo um pouco cansativo às vezes, porque eu tenho que ficar todo o tempo lembrando o que aquele personagem tava fazendo quando eu volto pro ponto de vista dele. Não sei se eu dou conta de terminar até o fim do ano. Como eu falei, eu quero finalizar 2. Um deles é Holly Chase, né, o audiobook, e o outro não é esse aqui, é o próximo livro que eu vou falar. Minha Sombria Vanessa. Esse aqui eu estou na página 200. Eu também não lembro onde eu tava da última vez que eu conversei com vocês, mas eu estou na página 200. Eu praticamente não li essa semana, né, hoje é quinta-feira. Esse aqui é o livro que eu quero muito terminar até o fim do ano. Tem mais de 200 páginas ainda pela frente. Meu foco vai ser esse livro aqui e Holly Chase. Então, gente, essas são as minhas leituras. Eu não vou pegar mais nenhum livro esse ano. Qualquer coisa que eu finalizar além desses 2 livros que eu tô planejando vai ser um lucro e tanto. Eu tô de recesso, né, do trabalho. Eu só volto a trabalhar no dia 4, que é segunda-feira, então eu tenho alguns dias. É isso então, gente. Acho que eu já falei demais. Hoje eu basicamente tirei o dia pra fazer faxina aqui em casa e isso acabou afetando as minhas leituras. Eu não li nada, não li nenhuma página, então pode ser que eu leia um pouquinho antes de dormir, mas não sei entre hoje e amanhã se eu vou ler muito. Acredito que não. Então eu pretendo, assim, focar as leituras mesmo a partir do dia 26, que é sábado. E aí, hoje foi um dia que eu gravei 2 vídeos. Aí eu falei assim, vou aproveitar que ainda estou maquiada e vou gravar update pro vlog. Tenho muita coisa pra falar? Não. E agora caiu um negócio no meu olho aqui, que eu não sei nem o que é. Acabei de assistir um episódio da segunda temporada, não de The Mandalorian, mas de uma série da Disney que fala sobre os bastidores de Mandalorian. A pessoa é tão obcecada que assiste até a série dos bastidores. Mas, gente, é muito boa essa série, tá? Se você que assiste The Mandalorian, assista Disney Gallery, que é muito bom. Mostra como algumas coisas da série são feitas, tá? É bem legal. Mas não estamos aqui pra falar de The Mandalorian, estamos aqui pra falar de livros. Por mais que eu não tenha muita coisa pra falar hoje, eu tenho algumas coisas pra falar. E eu não posso deixar pra depois, porque senão eu vou esquecer. Então vamos lá. Updates de livros. Eu terminei no Natal, dia 25, ontem, The Afterlife of Holly Chase. Foi uma leitura, assim, legal. O final foi melhor do que eu esperava, porque a história, ela tava indo pra um rumo bem clichê, e eu tava meio assim, tipo, não era bem isso que eu esperava, não tava esperando, assim, que fosse ser tão clichê. Mas aí, no final, teve um twist que, por mais que não tenha deixado a história mais sombria, distanciou essa história um pouco do clichê, então isso eu achei bem legal. Vai dar 3 estrelas, mas no final das contas, esse livro levou 3 estrelas e meia. Esse final, assim, fez a história melhorar bastante, assim. Recomendo pra quem quer uma história natalina, pra quem gosta de histórias, assim, um twistzinho, né, uma coisa ali um pouco diferente, quem gosta de Charles Dickens. E fora isso, eu não tenho muito mais o que falar, gente, porque além desse livro, a única coisa que eu li foi que eu cheguei na minha meta de É Assim Que Acaba. Então amanhã, que é domingo, vai ter a discussão, né, da primeira parte. Eu acho que essa discussão vai ser interessante, porque eu tava com uma ideia sobre esse livro. Antes eu desconfiava de um certo personagem, agora eu desconfio de um outro personagem e eu continuo sem entender o que um terceiro personagem está fazendo nessa história. Eu sei que as coisas vão se conectar, né, no final, mas por enquanto tô achando tudo meio... Minha Sombria Vanessa e o Assassino nos Portões estão ali, olhando aqui assim, e devem estar pensando, quando é que Stephanie vai pegar pra ler? Não tenho essa resposta, gente, eu preciso muito focar nessas leituras, mas não sei o que tá acontecendo. Fora isso que eu tenho pra falar, é que meu Natal se resumiu a comer e assistir Soul. Eu assisti Soul ontem à noite e eu achei legal, eu gostei. Não é nem de longe dos meus favoritos da Pixar, da Disney. Eu achei legal, mas... também, assim, não achei perfeito, sabe? Não achei, assim, tão emocionante. Não foi um filme que me emocionou tanto. Achei bonita a mensagem. Gostei da mensagem final. Achei interessante o fato de esse filme fugir um pouco do final super fechadinho, né? Com todas as respostas e tal. Isso é legal, mas ao mesmo tempo não foi, assim, um filme que super me emocionou, que me impactou. Então é esse o update que eu tenho pra fazer, gente. Um update bem fraco, né? Mas quis aproveitar a cara de bonita aqui. Amanhã, então, um dia que eu definitivamente vou fazer o possível para
pegar firme, pelo menos em minha Sombria Vanessa. Eu amo essa minha camisetinha. Ó, vocês querem me dar um presente pra eu ficar feliz? Me dê qualquer coisa do Baby Yoda que eu vou ficar muito feliz, tá? Bom dia. Hoje é terça-feira. Esse limbo entre o Natal e o Ano Novo a gente se perde completamente, né? Que dia que é, que dia de semana, que dia do mês. Eu estou aqui tomando meu café, né? Meu cappuccino, porque eu não gosto de café. E eu resolvi vir aqui cedo falar com vocês, ainda não são nem 10 horas da manhã, porque hoje eu tenho um objetivo que é finalizar minha Sombria Vanessa. Ele tá aqui comigo e faltam 100 páginas só pra terminar de ler. Então, meu foco é terminar esse livro hoje. Então eu decidi que por causa disso eu vou falar com vocês sobre o outro livro, né, que eu concluí, que foi Assim que Acaba. Eu terminei ele ontem de manhã, eu não vim comentar com vocês, também esqueci de mostrar como que foi a discussão no domingo. A gente fez a discussão da primeira parte, né, que a gente separou pra ler, e aí na segunda de manhã eu finalizei. Eu fiquei lendo domingo à noite, mas acabei dormindo, aí eu deixei pra terminar na segunda de manhã. Então eu finalizei esse livro, a gente vai discutir no próximo domingo. Bom, gente, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Foi uma experiência, assim, boa. Ele teve, assim, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, mas eu vou tentar falar aqui no geral. Algumas coisas que eu não gostei eu não posso falar porque é spoiler. Acho que como todo mundo sabe, né, esse livro ele fala sobre violência doméstica, então ele fala sobre relacionamentos que são violentos e abusivos. Eu acho que todo livro que tem essa intenção de abordar esse tipo de assunto merece sim atenção, merece sim que a gente reconheça a intenção do autor. Aqui no caso a Colleen Hoover, ela se baseou em situações que ela mesma viveu dentro da casa dela. Então ela tinha um pai que era muito abusivo com a mãe, ele batia na mãe. Então ela usou essas experiências que ela teve pra poder construir essa história. Ela até pediu autorização pra mãe dela pra descrever algumas das situações aqui que certos personagens vivem, porque foram coisas que realmente aconteceram, que ela realmente viu. Todo mérito pra Colleen Hoover por ter conseguido escrever essa história, conseguido colocar essas coisas em palavras que eu tenho certeza que não foi nem um pouco fácil pra ela. Ela mesma fala na nota da autora no final que foi um livro muito difícil, foi o livro mais difícil que ela escreveu até hoje, porque ela escreve livros pra entreter e esse livro não é pra entreter, né? É um livro pra passar uma mensagem. É muito diferente dos outros livros dela, realmente. Eu não li muitos livros da Colleen Hoover até hoje, acho que eu li 2 ou 3 livros dela, então assim, ainda não tenho tanta experiência, mas eu sei mais ou menos como são os livros dela e esse realmente é diferente. Parabéns pra ela por ter conseguido colocar tudo isso aqui e alertado as pessoas, né, de como que funciona mais ou menos um relacionamento abusivo e como que funciona essa coisa da violência doméstica. Então acho que ela passa essa mensagem da gente não julgar, porque quem tá de fora não sabe como que é, então a gente não pode julgar pelas coisas que a gente acha que a gente faria se a gente estivesse na situação, se a gente não está na situação, né? Isso eu gostei bastante. Coisas que eu não gostei. Eu acho que a Colleen, ela acaba caindo nas próprias armadilhas, assim, ela acaba caindo nos próprios vícios quando ela escreve esse livro, porque ele é um livro diferente, ele tem uma pegada diferente, assim, dos outros dela, porque ele tem essa coisa de passar essa mensagem, de falar sobre um assunto sério, mas ela acaba caindo nos próprios vícios de colocar, assim, coisas que são muito inverossímeis. Então, assim, tem muitas coincidências que acontecem nesse livro. Ah, porque a fulana é irmã do cara que eu conheci, não sei o quê. Situações meio absurdas mesmo, tipo uma pessoa milionária simplesmente querer trabalhar porque ela está entediada, sabe? Eu sou milionária, mas eu vou trabalhar aqui de graça pra você porque eu tô entediada. Tipo, gente, em que mundo é Colleen Hoover vive? Até porque ela cita isso 2 vezes. Tem 2 personagens que fazem isso, que são ricos e simplesmente não precisariam trabalhar, mas eles resolvem trabalhar pra ganhar mixaria porque eles estão entediados. Eu não sei em que mundo que Colleen Hoover vive que pessoas ricas fazem isso, mas enfim. Tem outras situações ali de muito Deus Ex Machina, sabe? Coisas que se encaixam perfeitamente, coincidências que acontecem muito naquele momento exato, sabe? Naquele momento propício. Ela tem uma forma nos livros dela e ela acaba colocando isso aqui. Então mesmo ela falando de coisas sérias, tem alguns momentos que são muito absurdos que eu até dei risada. Tipo, gente, os nomes desses personagens, pelo amor de Deus, tem cada nome absurdo. Eu sei, assim, que é uma coisa que é boba. Mas, assim, como se repete muito, são muitos nomes absurdos, eu fico, meu Deus. Tem um nome em específico, eu não posso nem falar de quem é, porque é um puta de um spoiler, mas, assim, tem um nome no final desse livro que, gente, eu não consegui não dar risada, sabe? É uma cena toda bonitinha, assim, mas eu falei, meu Deus, que vergonha alheia desse nome. O livro, às vezes, não é tão sério, porque ela faz essas coisas absurdas, entendeu? Talvez ela tenha feito de propósito pra dar um pouco mais de leveza, mas não sei. De qualquer forma, foi uma coisa que me incomodou. Outra coisa que me incomodou foi a representação do homem abusivo, né? Do homem violento, do homem que bate na mulher. Essa coisa de querer amenizar, falar assim que, ah, não, ele é violento, mas ele é uma pessoa boa. Assim, gente, a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de homens abusivos e violentos, entendeu? A gente não pode querer colocar eles como pessoas normais, porque eles não são pessoas normais. Eles são pessoas violentas que precisam fazer um tratamento, eles são pessoas que precisam de ajuda,
ajuda ou que precisam ser presos. Então, assim, complicado isso, sabe? De você colocar o abusador, você colocar a pessoa ali que tá cometendo um crime como uma pessoa, ai, tadinho, ele só fez um errinho aqui, gente, vamos passar a mão na cabeça dele, ele vai melhorar. Fala que vai melhorar, mas não faz nada ativamente ali na história pra que ele melhore, entendeu? Não tem nenhuma resolução palpável, assim, não tem consequências muito graves pro abusador. Então, eu achei isso meio muito ficção, entendeu? Acaba tudo muito bem, assim, pra pessoa, uma pessoa que fez coisas tão horríveis. Eu não digo que, o abusador precisa, ele bateu na mulher, precisa ser preso, não sei o quê, porque eu sei que na vida real não é assim. As mulheres realmente que sofrem esse tipo de violência raramente denunciam, raramente essas pessoas vão presas. Muitas vezes o que acontece é até algo muito pior, porque às vezes o cara vai preso, fica 1, 2 meses preso, quando ele sai da cadeia, ele vai lá e mata essa mulher, porque ele tem um ódio internalizado, né? Esses homens, eles odeiam mulheres. É isso que acontece na vida real, então eu entendo não ter certos acontecimentos ali, mas ao mesmo tempo também acho que algumas coisas foram muito fantasiosas, assim, muito inverossímeis mesmo. Eu achei, sim, umas cenas, assim, bastante intensas, né? Algumas das reflexões que ela faz, principalmente, são muito interessantes. Nesse ponto, realmente, assim, eu gostei. Mas essas outras coisas inverossímeis, eu fiquei, tipo... E o final também é muito fantasioso, é um final meio contos de fada, realmente. Eu consegui dar uma nota muito alta, mas o livro é bom. Eu só fico meio assim com receio, porque se dizem que esse é o melhor livro da Colleen Hoover, eu não sei se eu tenho muita vontade de ler os outros, porque eu sei que esses absurdos vão continuar acontecendo, eu sei que essas coincidências vão continuar acontecendo, mas aquela coisa, né, gente? 3 estrelas é bom, 3 estrelas e meia é melhor ainda, tá? Então eu gostei do livro, eu só não achei ele um livro assim tão impactante, até porque é uma coisa que eu esqueci de falar, eu não senti tanto o impacto das mensagens que a Colleen Hoover quis passar, porque eu já sabia o que ia acontecer desde o começo. Quando eu comecei a ler, eu já comecei a desconfiar de várias coisas. Talvez isso tenha estragado um pouco a minha experiência, porque eu não senti tanto o impacto das coisas que acontecem, porque eu já tava com a cabeça lá na frente, entendeu? Eu já sabia que ia acontecer um monte de coisa. Eu até bolei uma teoria super cabeluda, porque eu falei assim, será que é tão simples assim? Será que só vai acontecer tal coisa? E realmente, só aconteceu aquilo que eu imaginava e não aconteceu a minha teoria que eu imaginei, que era uma teoria super elaborada. Ia ser interessante se ela tivesse feito algo parecido com o que eu pensei. Tenho uma criatividade pra criar teoria de livro, por isso que eu tenho que escrever meu livro, né? Então é isso. Terminei esse livro ontem, tô agora na reta final de Minha Sombria Vanessa. Eu sigo achando um livro bastante pesado. Tem momentos, assim, que a autora, ela não tem dó da gente não, entendeu? A gente tá aqui numa boa, aí do nada ela vem com um socão na nossa cara. Agora eu tô numa parte aí, já no final, que a Vanessa, ela está fazendo algumas reflexões sobre coisas que estão acontecendo no presente. Porque antes ela refletia muito sobre o passado dela, sobre as coisas que aconteceram quando ela era adolescente. Agora, ela tá refletindo muito sobre coisas do presente. Então, assim, coisas que estão acontecendo, eram algumas reviravoltas, digamos assim, que aconteceram no presente, e ela está pensando sobre isso. A Vanessa, ela faz acompanhamento psicológico, então tem ali as conversas dela com a terapeuta. Mas, se tudo der certo, então, gente, hoje esse livrinho será finalizado, tá? Daqui a pouquinho eu vou sentar pra pegar esse aqui pra ler. E assim, eu só queria dizer uma coisa. Isso aqui tá abandonado há dias. Faz tempo que eu não pego isso aqui pra ler. Pra não falar que não, um dia desses, daqui, sei lá, uns 3, 4 dias, eu peguei um capítulo. Então assim, gente, sério, não sei o que está acontecendo. Eu preciso muito pegar esse livro aqui de novo. Eu preciso muito finalizar isso aqui. Cara, eu tô no meio de um capítulo, gente, ai que vergonha. Voltei e terminei Minha Sombria Vanessa. Eu mudei aqui um pouco o cenário pra não ficar aquela coisa sempre com o mesmo fundo, né? Mas enfim, gente, terminei Minha Sombria Vanessa. Vamos falar um pouco sobre o que achei. Eu já tenho, assim, já sei que nota eu vou dar. Eu vou avaliar ele com 4 estrelas e meia, porque eu acho que, assim, ele tinha potencial, assim, pra ser 5 estrelas. Mas teve algumas coisinhas, assim, que me incomodaram em relação à escrita da autora. A escrita é muito boa mesmo, principalmente porque esse aqui é um livro de estreia, mas tem alguns deslizes, algumas coisinhas, assim, que ela escreve, que fica parecendo realmente que é uma escrita de uma autora iniciante. Então, dá pra gente dar uma passada de pano, lógico, porque é o primeiro livro dela. Mas, assim, ela usa, por exemplo, aquela clássica frase de soltei o ar que eu não sabia que estava aprendendo. Não é só por causa dessa frase, mas tem alguns outros momentos ali em que a escrita dela dá uma caída, assim, um pouco. Mas, no geral, é uma ótima escrita. Eu gostei bastante, principalmente nos momentos mais introspectivos da Vanessa. É quando a escrita da Kate brilha, né? Mais uma previsão que eu acabei acertando. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre as minhas previsões de 5 estrelas, né? Então eu vou revisitar aquele vídeo de previsões e vou falar pra vocês quais livros eu acertei na minha previsão e quais eu não acertei. Mas esse aqui eu acertei porque dei 4 estrelas e meia pra ele. Ele com certeza vai entrar nos meus favoritos do ano. Por isso que eu sempre espero pra fazer o vídeo de favoritos, porque sempre acaba entrando um assim no finalzinho. Esse aqui provavelmente vai ser então a minha última
última leitura de 2020. Agora eu quero só focar em Um Assassino nos Portões e eu tô com a previsão de terminar ele só dia 3 de janeiro. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a minha opinião geral. Acho que todo mundo, né, já tem essa noção de que esse livro aqui, ele não é realmente pra todo mundo. Que qualquer pessoa que tenha dificuldades com a temática de abuso sexual, de pedofilia, é bom ficar longe dessa história, é bom ficar longe desse livro, porque logo nos primeiros capítulos já tem várias cenas de abuso. O livro inteiro é muito sufocante, porque além das cenas de abuso físico, né, de abuso sexual que ela sofre, ainda tem toda a manipulação psicológica, todo o abuso psicológico que a Vanessa sofre. Eu já falei isso várias vezes e vou falar de novo, que o que eu mais gostei foi mesmo toda a reflexão que esse livro propõe desde o começo. Então, através dos pensamentos da Vanessa, a gente começa a refletir sobre coisas que a gente mesmo viveu às vezes, ou sobre coisas que a gente viu acontecer e às vezes ignorou, sabe? Enfim, momentos que a gente vai pensando assim na nossa vida, na vida de pessoas que a gente conhece, que a gente hoje fala assim, cara, isso não tava certo, sabe? Isso que aconteceu aqui não foi legal, isso não tava certo. Então a gente se pega refletindo junto com a Vanessa sobre diversas coisas, mas principalmente sobre toda essa questão da sociedade normalizar certos comportamentos, ou às vezes de certos comportamentos não serem vistos como comportamentos nocivos, e eles são. Eu acho que eu já citei aqui nesse vlog mesmo, né, sobre o fato de que eu acho que esse livro é muito bom pra pessoas que acham que só porque a pessoa é adolescente ela já sabe o que ela tá fazendo. Esse livro mostra que idade, né, o fato de você ser uma pessoa um pouco mais velha, não significa que você tem noção do que você tá fazendo, porque principalmente quando você é adolescente, a sua mente, enfim, o seu caráter, a sua personalidade ainda tá em formação. Então tem muitas coisas que você ainda não sabe exatamente, entendeu? Por mais que você tenha noção do que é certo e errado, tem muita coisa que ainda é nebulosa nessa fase da vida, e pra uma pessoa dessa ser manipulada é dois palitos, principalmente quando a pessoa já é um pouco frágil, né? Já tá um pouco fragilizada por outras questões que ela tá vivendo, enfim, personalidade mesmo da pessoa, às vezes acaba facilitando aí uma manipulação e proporcionando, né, situações de abuso, como é o que acontece aqui com a Vanessa. Agora, um ponto que eu queria destacar aqui é em relação aos estupros, né, as cenas explícitas de estupro, de abuso sexual que acontecem nesse livro. Tem realmente muitas cenas, eu acho que poderia ter um pouquinho menos, porque às vezes assim, achei um número um pouco exagerado de vezes que acontece, mas ao mesmo tempo, ao contrário é um livro que não tem nada a ver, tá, gente, com esse, mas ao contrário do que acontece em Nona Casa, por exemplo, que eu tive problema com uma cena de estupro que tem lá que é muito gráfica e pra mim foi desnecessário. Aqui tem essas cenas muito gráficas, tem essas cenas muito explícitas, né, não é só uma vez, são várias, mas eu acho que a intenção da autora foi de mostrar como era a dinâmica do relacionamento deles, e principalmente no final, quando algumas cenas acontecem, a gente se coloca muito no lugar da Vanessa, porque a gente já tá cansado de ver aquilo, entendeu? A gente já não aguenta mais aquele tanto de abuso acontecendo, mas nem a Vanessa também. Então assim, tem umas cenas no final em que a Vanessa tá cansada, ela não aguenta mais, ela quer que aquilo acabe, e a gente também quer. Eu acho que a autora fez isso de propósito mesmo, de exagerar um pouquinho nas cenas pra que chegasse lá no final e a gente já tivesse por aqui, sabe? A gente não tá mais aguentando tanto abuso. Então eu acho que o objetivo da autora foi esse, mas assim, realmente são muitas cenas e chega a ser um pouquinho exagerado. Foram cenas horríveis de ler, eu queria pular todas essas cenas, mas, como eu já expliquei, eu acho que elas tiveram sim um propósito, por mais desconfortáveis que elas tenham sido, acredito que fez a gente se colocar ainda mais no lugar da Vanessa, ainda mais porque a Vanessa, ela tem vários momentos de dissociação, não sei se vocês sabem o que é, mas ela se desconecta do próprio corpo várias vezes que acontecem esses momentos de abuso. Bom, gente, então é isso que eu tenho pra falar desse livro. Eu não acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. É muito difícil falar sobre esse livro. Ele vai abordar não só esses aspectos de pedofilia, ele não vai só falar sobre o abuso que a Vanessa sofre, ele vai falar sobre a nossa sociedade como um todo. Então ele fala um pouco sobre o movimento Me Too, sem citar o movimento Me Too, até porque o livro se passa aqui antes desse movimento acontecer. Mas ele fala algumas coisas que remetem, né, a esse movimento que rolou pouco tempo atrás aí no mundo todo, né, mas principalmente nos Estados Unidos. Fala sobre a sociedade e sobre a sexualização precoce de adolescentes, de crianças. Enfim, são muitos assuntos, são muitos tópicos pra gente pensar, pra gente debater. Mas eu não sei se eu me sinto à vontade, sabe, de fazer uma resenha só sobre esse livro. Eu sei que tem resenhas ótimas por aí. Eu acho que eu vou ficar só nessa opinião aqui que eu tô falando pra vocês, mas saibam que foi uma leitura muito impactante. Acho que a autora tem muito potencial, eu quero ver as próximas coisas que ela vai escrever. Agora, pra gente finalizar esse update de uma forma um pouco mais positiva, eu quero mostrar uns livros novos. Eu fiz um vídeo aqui no canal de book haul do Black Friday, e lá eu falei que eu não pretendia mais comprar livros, e por isso que eu tava fazendo aquele book haul e tal. Só que, né, a gente sabe que cumprir as promessas quando elas são, assim, sobre comprar de livros, é um pouco difícil. Então eu acabei não cumprindo, e também, quando eu gravei aquele vídeo, eu esqueci que eu já estava esperando alguns livros chegarem. Eu tinha comprado o livro na pré-venda, eu tinha já feito meu pedido de livros da feira da USP, que inclusive não vou mostrar aqui porque eles não estão comigo, estão com a minha amiga que comprou. Então, enfim, né, gente, tem livros novos, então eu não ia conseguir ficar
ficar sem mostrar esses livros aqui no vlog. Um livro que eu comprei antes da Black Friday e não mostrei em nenhum vídeo, nenhum vlog, foi Amigo Imaginário, do Steven Chbosky. Esse aqui é um lançamento, né, do autor de As Vantagens de Ser Invisível, e até é muito doido o fato dele ter escrito As Vantagens de Ser Invisível, que é um livro, tipo, super YA contemporâneo, e aí ele vir pra um livro como esse, que é um calhamaço, e é um livro de terror, pelo que eu sei. Eu acho que eu comprei ele no final de outubro, se eu não me engano, eu acabei esquecendo de mostrar. Ele veio com uma eco bag, mas ela tá guardada, então não vou mostrar não, tá? Só o livro mesmo. Eu pretendo ler esse livro aqui em janeiro, começar o ano já lendo um calhamaço. Tô muito curiosa, porque esse aqui parece ser exatamente o meu tipo de livro. Eu não sou, assim, a maior fã de As Vantagens de Ser Invisível. Eu gosto, mas eu não acho tão incrível quanto a maioria das pessoas. Mas esse aqui, lendo a sinopse, eu tô assim, gente, tem tudo pra ser um livro que eu vou amar. Aí um que eu comprei na pré-venda e chegou depois que eu já tinha gravado aquele vídeo, né, do book haul, foi Uma Conjuração de Luz, da V.E. Esse aqui é o último livro, né, da trilogia Tons de Magia. E é outro calhamaço de 700 e poucas páginas, que também veio com uma eco bag, e esse aqui também veio com pôster e marcadores. Mas tá tudo em outros lugares, então você só vou ver o livro aqui mesmo, tá? E também, na verdade, esses livros eu mostrei no meu Instagram. Então se você me segue no Instagram, você vai conseguir ver lá tudo, porque eu deixo salvo lá nos meus destaques. Tudo que chega eu mostro todos os itens bonitinho. Esse aqui, apesar de estar muito empolgada pra ler, eu acho que eu vou deixar ele pra ler provavelmente em fevereiro. É uma trilogia que eu gosto muito, V.E. é tudo pra mim, então vem aí. Aí um livro que não foi uma compra, porque esse aqui eu recebi de parceria da editora, né, da editora Companhia das Letras, foi essa HQ de 1984, que foi adaptada por esse ilustrador, né, chamado Fido Nest, eu não sei falar o nome dele, mas é uma HQ, né, do livro do George Orwell, que tem aqui essa arte toda nessas cores, né, meio vermelho, cinza e preto. Eu pedi esse livro porque eu tava ouvindo falar muito bem, né, sobre essa HQ, então eu gosto muito de 1984. É uma das minhas distopias favoritas. Eu acho que vai ser bem bacana também esse livro aqui. É uma HQ grandinha, né? Um livro que apareceu numa promoção doida da Amazon, um livro que eu já li, mas que eu deixei lá na minha lista porque eu queria ter a versão física, afinal de contas eu só li em e-book. Foi Romance Tóxico. Não era muito caro, mas dificilmente baixava o preço. E aí baixou. E eu aproveitei pra comprar. Eu amo essa capa demais, eu acho lindíssima. E, como eu falei, eu li em e-book já faz um tempo, acho que eu li em 2018. Foi um livro que eu gostei muito. Eu, inclusive, tenho vontade de reler. Ele fala sobre relacionamentos abusivos, mas ele tem uma sensibilidade, assim, maravilhosa. Não fala só sobre relacionamentos abusivos românticos, fala também sobre como é o relacionamento abusivo dentro de casa, entre familiares e tudo mais. Então, é muito bom de verdade esse livro. E um livro que chegou recentemente aqui em casa, acho que chegou semana passada, foi Escolhas de Formatura, que esse aqui é o 4º livro da série Sociedade Secreta. Gente, esse livro aqui, ele sempre tá, tipo, mais de R$40 ou quase R$40. Quando ele abaixa pra, tipo, R$35. E do nada, um dia, acordei e fui lá minha lista de desejos, estava R$10. Eu falei assim, meu Deus, só faltava ele pra poder completar a série. É uma série bem divertida, bem tranquilinha de ler. Tô muito feliz de ter conseguido completar. Não garanto que vou ler todos em 2021, mas pelo menos o segundo, quem sabe até o terceiro, eu leia. O que tinha pra mostrar, eu já mostrei, são esses livros aí. Então, daqui pra frente, como eu falei, eu provavelmente só vou ler Um Assassino nos Portões. Espero ter alguma coisa pra falar pra vocês sobre esse livro, que eu quero ter lido pelo menos umas 100 páginas aí até o fim desse vlog. Torçam por mim pra que dê tudo certo, eu tenho o que falar pra vocês no próximo update. Último lanche do ano. Daí pra dar aquela equilibrada a gente faz o quê? Come uma laranja depois, entendeu? É assim, gente, tudo na vida equilíbrio. Cá estou no meu cenário de sempre pra finalizar esse vlog. Hoje é 31 de dezembro, véspera de ano novo, já é quase meia-noite, agora são 11h15. Então já vem a virada aí, eu estou em casa. Da mesma forma que eu fiz no Natal, eu fui lá na minha mãe, a gente jantou, já tá todo mundo de buchinho cheio, cada um agora tá na sua casa. Vou passar a virada aqui com o marido, bem tranquilinha. A boa notícia que trago é que finalizei O Assassino nos Portões. Ontem rolaram alguns sprints, eu acabei conseguindo adiantar um pouco a leitura e eu também já tinha lido um pouco durante o dia. Li mais de 100 páginas ontem e hoje aí ficaram umas 70 e poucas páginas pra eu finalizar, então consegui finalizar muito antes do que eu imaginava, né, porque eu tava pra finalizar ele até domingo. Tô muito feliz, essa aqui é oficialmente a minha última leitura de 2020. Agora vamos falar sobre minha opinião, vou tentar falar bem breve aqui. Bom, gente, eu gostei do livro, mas infelizmente foi o que eu menos gostei dos 3 até agora. Eu esperei muito por esse livro, né? Fiz a releitura dos 2 primeiros. Eu acho que esse aqui, realmente, ele perde um pouco de força em relação aos outros 2. Então, a sensação que eu fiquei é como se esse livro fosse aqueles livros fillers, sabe? De trilogia. Às vezes o segundo livro é meio filler, não acontece muita coisa. É o que acontece nesse terceiro livro aqui. Ele é o penúltimo livro, né, da série, vai se encerrar no 4º volume. E eu acho que poucas coisas acontecem. E quem viu os meus 2 vlogs das releituras sabe que, assim, tem vários acontecimentos, várias reviravoltas, várias revelações nos 2 livros.
livros. E nesse aqui tem pouquíssimas revelações, assim, poucos momentos de virada mesmo da história, em que alguma coisa muda completamente ou que a gente fica descobrindo uma informação completamente nova. E nos outros dois livros teve muito isso, sabe? De acontecer coisas, assim, chocantes o tempo todo. As maiores revelações ficaram da página 300 pra frente, e o livro tem 430 páginas, mais ou menos. A autora acabou deixando tudo pro final, e nessas 300 páginas aí do livro, a história ela anda, mas ao mesmo tempo não anda, sabe? Porque eu acho que, assim, cada personagem aqui tinha uma missão, tinha um objetivo. Esses objetivos não se encontravam muito, né? O objetivo da Laia e da Helene mais ou menos, mas o do Elias é uma coisa completamente diferente. Ele tá numa outra vibe dessa história. A Sabaa Tahir acabou separando ele um pouco das outras duas protagonistas, e aí eu achei que ele ficou meio perdido. A jornada dele, pra mim, acabou se tornando a mais desinteressante, e isso me deixa muito chateada, porque ele sempre foi um dos meus personagens favoritos. Nesse livro aqui, eu não tava muito interessada no que tava acontecendo, porque eu não acho que é uma história tão forte. Eu gostaria que ele tivesse ficado mais ali, no foco mesmo, né, no centro da história, e não comendo pelas beiradas como ele ficou. Aí temos aqui a inserção de um personagem que eu acho que foi um personagem, assim, muito conveniente pra história. Tenho também um pouco meus problemas. O personagem em si não é ruim, eu gostei do personagem, mas eu acho que ele tá ali só pra servir certos propósitos que essa Sabaa Tahir precisava. Ela precisava resolver certas coisas e ela enfiou esse personagem pra resolver pra ela. Basicamente é isso. Foi uma coisa que me incomodou também. Em relação aos personagens em si, o Elias, ele tem os seus momentos bons, mas assim, no geral, como eu falei, a história dele pra mim não foi tão interessante. Eu acabo não tendo nada de muito relevante pra falar sobre ele. Tem um acontecimento grande que rola ali com ele na parte final ali. Eu realmente não sei o que esperar do quarto livro em relação a ele. Não sei o que a Sabaa vai aprontar aí com ele, viu? Como que ela vai arrumar tudo que ela fez aqui com o Elias, não sei. A Helene eu gostei muito, continua sendo minha personagem favorita. Ela, a gente consegue ver que realmente é a personagem mais bem trabalhada, é a personagem que provavelmente a Sabaa mais gosta. A gente vê a curva de evolução dela ao longo dos livros, então nesse terceiro livro ela tá também incrível. Tirando alguns momentos em que eu acho que ela acaba ficando um pouquinho descaracterizada, porque ela sempre foi uma personagem muito inteligente. Em alguns momentos aqui ela dá umas vaciladas que você fala, gente, a Helene que eu conheço jamais faria isso, jamais cairia nessa armadilha, jamais se deixaria enganar por isso. Então assim, ela acaba repetindo uns erros, assim, ao longo da história que eu fiquei tipo, gente, mas não tá muito condizente com a personagem, sabe? Mas no geral, assim, o arco da personagem no geral é muito bom. Em relação a Laia, ela segue sendo também uma personagem que tá um pouco mais madura, tá um pouco mais independente. Ela tem alguns pequenos momentos em que ela volta a ser aquela Laia do primeiro livro, mas no geral ela tá muito bem também. É uma personagem que não me irritou mais, então tá bacana de acompanhar. Mas como eu tive esses probleminhas, né, que eu tô falando pra vocês, eu acabei não conseguindo dar uma nota tão alta pra esse livro. Eu ia dar 4 estrelas. Mas eu acho que eu vou acabar dando 3,75, porque eu não acho que ele chega, assim, a ser um 4 estrelas perfeito, sabe? Acho que ele ainda tem algumas coisas que me deixaram um pouquinho, assim, chateada. Mas não é um livro ruim, a história tá interessante, apesar de ter uma parte da história que eu realmente não me interesso. O restante da história eu tô muito interessada em ver o que vai acontecer, né, no quarto livro, como que a Sabaa vai finalizar tudo isso. Eu acabei nem mostrando nada aqui da live, mas foi uma live de 1 hora e pouco aí que rolou. Eles anunciaram muitos lançamentos. Eles já tinham anunciado o lançamento do quarto livro, mas aí parece que agora tá confirmado mesmo que vai chegar no primeiro semestre de 2021. Provavelmente, né, até o fim do primeiro semestre que vem eu vou estar com ele em mãos, vou poder ler, e aí eu vou trazer pra vocês, então, o veredito final. Pretendo fazer um vídeo sobre a série, porque é uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu finalizo uma série. Vai ter um vídeo completo sobre essa série quando o quarto livro sair, quando eu ler também, né? Bom, gente, então, esse foi o vlog. Eu vou ficando por aqui. Quando esse vlog for ao ar, a gente já vai estar um pouquinho mais adiantado em janeiro. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou o canal em 2020. Não preciso dizer que foi um ano difícil pra todo mundo, né? Pra mim também teve muitas coisas complicadas, apesar de eu saber, eu reconhecer os privilégios que eu tenho, ainda assim também tive alguns momentos bem complicados. Eu sei que 2021 não vai ser totalmente diferente, eu sei que a gente ainda vai ficar uns bons meses aí nessa mesma situação que a gente tá agora, mas eu espero que a gente pelo menos consiga ter um respiro, quem sabe mais pro final do ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, de dar like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. E a gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo. Tchau, tchau!